Drops! Funsoftcat. Tem uma pergunta. O fato de a história se passar em outro planeta e não ter muito a ver com a Terra estraga o mangá? Fala fã! Sim, é o nome que tá aqui, né? Sempre a gente tem que ler o nome que tá aqui. Essa é uma pergunta muito interessante, muito boa e exatamente por isso que ela veio parar aqui no Drops, porque eu acho bastante interessante responder esse tipo de dúvida aqui. Porque o que acontece? Não consigo imaginar qual que é a linha de pensamento que gerou essa dúvida, né? Você pensa assim, as pessoas, né, nós leitores, né, como leitores pessoas, nos conectamos com outras pessoas. Eu vivo falando aqui, principalmente no meu quadro, né, lendo e analisando ideias de mangás aqui enviadas pelos inscritos, né, enviadas por vocês. Eu falo sobre a importância dos personagens e tal, e como o leitor vai se conectar com o personagem, principalmente, né, sobretudo o personagem principal, o protagonista daquela história. E aí você pensa, se eu fizer um mangá muito louco, se passando em outro planeta, com alienígenas ou coisa do tipo, isso não pode estragar essa experiência, não pode fazer com que o leitor não tenha essa conexão com o meu personagem, essa conexão com a história, com o universo que eu estou criando. E eu acho que não, desde que algumas coisas sejam, vamos dizer, feitas, né? Sejam colocadas, sejam feitas do jeito certo, digamos assim. Então tá. Eu tenho aqui o meu mangá Macaimeo. Macaimeo, ele não se passa na Terra, né? Ele se passa em um mundo fictício, que seria um mundo de monstros, um mundo dos mortos, um mundo de criaturas mágicas, etc. Então ele não é um mundo, ele não tem muito a ver com a Terra, apesar de que ele tem algumas características que se assemelham sim com a Terra. Ele tem uma empresa, ele tem prédios, ele tem casas, ele tem árvores, ele tem pedras. As árvores são diferentes, as pedras são diferentes, os modelos e designs, né, a arquitetura das casas e construções é diferente, mas de uma forma ou de outra são coisas que a gente tem no nosso mundo. E exatamente esses alguns pontos que precisa ficar claro, né? Mesmo que você esteja fazendo uma história passando em um mundo fictício, em um planeta extraterrestre, coisa do tipo, alguns conceitos que são conceitos humanos, conceitos terrenos, né, terrenos no sentido da Terra mesmo, eles estando relativamente claros ali, mesmo de forma mais metafísica, digamos assim, mesmo de uma forma mais estranha, eles vão trazer essa proximidade da mesma forma. Então, beleza, a gente tem, por exemplo, lá terras élficas, onde as casas são nas próprias árvores, sabe? A gente conhece árvore, a gente conhece casa, e a gente consegue imaginar, né? O americano tem muito conceito de casa na árvore, e aí por conta de consumir muito conteúdo americano, a gente aqui no Brasil também conhece o conceito de casa na árvore. Então quando você fala que os elfos moram nas árvores, todo mundo consegue entender e é de boa. Então mesmo que você fala assim, é um planeta alienígena, é um outro planeta, é diferente, mas é um planeta onde as pessoas têm casa, as pessoas, aliás, os habitantes têm casa, os habitantes têm plantas, têm animais. Mesmo que eles sejam diferentes, a gente consegue entender traduzindo aquilo para a nossa própria vivência, né? E então, por exemplo, né, você tem lá um alienígena e esse alienígena tem um outro bicho alienígena para ele que é um quadrúpede e anda junto. Automaticamente ele vai falar, é o cachorro dele, sabe? É o cachorro alienígena. Mesmo que o conceito não seja necessariamente aquele, o leitor vai traduzir aquilo para alguma coisa que ele está acostumado a ver na vida dele e ele vai entender aquela situação, vai conseguir compreender, não vai ficar perdido ali ou vai perder conexão com aquilo, porque ele vai ter essa conexão que é como se fosse uma metáfora do nosso próprio mundo. E aí a gente vai para a parte mais importante aí, que é a antropomorfização, esse nome é muito difícil, dos sentimentos humanos, porque mais do que se conectar com pessoas, com essas coisas, né? Quando a gente está falando sobre conexão do leitor com o mangá, com a obra que ele está lendo, a gente se conecta muito com os sentimentos humanos. E a gente atribui sentimentos humanos mesmo a coisas que não têm sentido aparente. Então vamos lá, a gente tem eu vi esse exemplo uma vez no Nerdcast, né? Tem um Nerdcast muito interessante sobre isso. Ele fala que você tem uma bolinha, e aí essa bolinha ela tá num ambiente, e aí depois, né, vem outras, acho que eu não lembro se são quadrados, ou são triângulos, ou são só bolinhas de outra cor, mas sei lá, vem várias bolinhas de outra cor, sei lá, vamos supor que a primeira bolinha era vermelha, as outras são verdes, vem várias bolinhas verdes, ficam girando juntas assim e tal, a bolinha vermelha chega perto, bate em uma das bolinhas verdes e vai para longe e coisa do tipo. Essa é uma história desprovida de significado, não, a bolinha
e várias outras bolinhas girando, enfim, é um efeito completamente físico. Porém, a gente vendo isso, consegue interpretar aquilo como uma história, de que tinha uma bolinha sozinha, e aí tinham várias outras bolinhas que estavam brincando em grupo. E essa bolinha que estava sozinha tentou fazer parte do grupo, mas foi rejeitada e continuou ficando sozinha, porque aquele grupo rejeitou ela. Então, a gente pegou bolinhas que não são humanos, bolinhas, e conseguiu atribuir sentimentos a ponto de ter relação até de pena com a bolinha vermelha, sabe? Ter dó. Pessoas mais sensíveis poderiam até chorar se você coloca uma música triste vendo um videozinho assim, sabe? Então, o que a gente se conecta são com as emoções. E a gente é treinado para atribuir emoção com muita facilidade às coisas, porque atribuir essas emoções ajudou o ser humano a viver em grupo, a sentir a empatia, né, e tal, a reconhecer emoções, ajudou o ser humano a viver em grupo, e foi viver em grupo que ajudou o ser humano a sobreviver ao longo aí do século, sei lá, milênios, acho que tem milênios, né? Tem milênios. Enfim, falei uma besteira grande agora, porque só, né, a gente conta 2000 anos, já são 2 milênios, então tem milênios. Enfim, então, a ideia é que os seus personagens, mesmo que eles sejam alienígenas, mesmo que eles tenham aparências completamente malucas, mesmo que o ambiente da história seja completamente maluco, a partir do momento que você consegue, através da narrativa, contar uma história, às vezes o próprio leitor vai atribuir sentimento àquela história. Claro que você não pode depender exclusivamente da interpretação do leitor, você precisa de uma habilidade narrativa e você precisa imbuir esses sentimentos para que o leitor possa captar eles, né? Toda mensagem precisa de um mensageiro e de um receptor. O seu leitor é o receptor, mas você precisa mandar uma mensagem para ele receber. Essa mensagem são os sentimentos que você vai colocar nos personagens da sua história, independentemente de quão maluco seja o universo que você está criando. Então, não. Fazer uma história que não tem nada a ver com a Terra, que não são com seres humanos e coisa do tipo, ela não estraga a sua história de forma alguma. A gente tem toneladas de filmes que são, sei lá, os filmes da Pixar, por exemplo. A maioria dos filmes da Pixar não são com seres humanos, são com representações de outras coisas que a gente coloca emoções humanas nessas coisas. Então, Toy Story é com brinquedos, Divertidamente são com sentimentos, né? Sentimentos propriamente ditos, né? Com emoções. O Vida de Insetos são com insetos, são com formigas e tal. Então, você tem vários outros seres que são antropomorfizados, né? Antropomorfização é você pegar... Não acredito que eu consegui falar essa palavra rápido. É você pegar algo que não é humano e transformar, né, e assemelhar aquilo com o ser humano. Você pode fazer isso da forma física, né, que nem, sei lá, o furry, por exemplo, né, é uma antropomorfização física de, sei lá, de cachorros, de gatos, enfim, de mamíferos, né, de outros mamíferos. Geralmente quadrúpedes, então coloca eles de pé, enfim, com características físicas humanas, né. No caso, a antropomorfização que eu estou falando aqui, né, é sentimental, é colocar sentimento naqueles, no que quer que seja, no personagem que você está contando, seja ele o que quer que seja ele um objeto, né, que nem no caso Toy Story é com brinquedos, são objetos, seja ele com outros seres vivos, seja ele com alienígenas. Então eu espero que eu tenha respondido não só a dúvida aqui do FanSoftCat, como qualquer pessoa que estava com essa dúvida sobre, caramba, mas como que eu vou fazer uma história em um mundo diferente do nosso, e o leitor vai ter essa conexão, vai se conectar com os personagens, vai se conectar com a história e tal. O sentimento é a parte mais importante. Se uma história consegue transmitir o sentimento dela, então ela cumpriu com perfeição o trabalho dela. E se você quer deixar a sua dúvida aqui, se você quer ter uma pergunta sua respondida aqui, é só deixar aqui nos comentários. Essas dúvidas, né, que eu respondo aqui nos drops são sempre dúvidas deixadas nos comentários, que eu falo, pô, isso aqui daria um tema interessante de vídeo, vamos responder aqui em vídeo, porque talvez tenham mais pessoas que tenham a mesma dúvida que você. Então, só colocar aqui nos comentários a sua pergunta, que tem muita chance de ela virar um drops no futuro. E deixa seu like aqui para me dar uma força também, caso esse vídeo tenha respondido a sua dúvida. Muito obrigado por ter assistido e vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!